A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Louvamos ao Senhor por mais um dia de vida. Vamos começar orando e ouvir a palavra linda que Ele tem do céu para a nossa vida. Oremos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, pela tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade. Obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. E eu também te peço, Deus, nos dá um dia de vitória, um dia próspero, produtivo, proveitoso, um dia cheio da tua presença. Vai desenrolando o nosso caminho, desenrola a vida dessa pessoa aí, Pai. Ah, Pai, a começar com salvação em Cristo Jesus, a começar com libertação que vem do alto. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o teu Santo Espírito a convença da justiça, do pecado e do juízo, que haja salvação nessa casa. Também, Deus, entra nesse lar, traz paz, traz alegria, repreenda toda discórdia, vai repreendendo tudo que está travando o caminho dessa pessoa, que ela renda-se completamente ao senhorio de Cristo e que ela não tenha medo do futuro. Pai, que ela confie em Ti, porque o Senhor continua direcionando as coisas da terra e as coisas no céu. Tudo está sendo direcionado por Ti. Pai, as coisas podem estar mudando o trajeto, as circunstâncias nesse mundo, mas o Teu poder não muda, o Senhor continua no controle. Eu Te louvo por isso, Pai. Vem nos falar hoje de forma poderosa. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Isaías 6, de 1 a 3, vai dizer assim. Aliás, 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Aqui foi uma visão que Isaías teve. Isaías ele estava vivendo um contexto, ele estava triste, ele estava preocupado, porque o rei Uzias havia morrido. Então, Isaías, o profeta, ele estava no templo, e lá no templo, o Senhor teve um encontro com ele. Ele teve uma visão do Senhor assentado num alto trono, com anjos que voavam, não é? E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. E aí Isaías começa a ter aquela visão e ele começa a ficar preocupado. E ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e agora eu estou tendo essa visão, eu estou vendo o Senhor, eu estou vendo a glória de Deus. E ele começa ali a ficar preocupado, não é? Mas Deus, ele permite, ele tem esse encontro ali com Isaías para dar uma visão maior a Isaías, para mostrar o que ele queria da vida de Isaías, que ele queria usar mais o seu servo e que não era para ele ficar preocupado com o futuro, porque o rei que tinha morrido era um rei que era amigo dele. E como era importante para a vida do povo de Deus um rei que ouvia Deus através dos seus profetas. E ele agora não sabia o que ia acontecer, qual o rei que viria. Ele não sabia, então existia essa preocupação. Mas Deus permite ele ter essa visão e vem dar uma visão para ele de futuro mais ampliada, vem dar um direcionamento para ele. O que a gente precisa compreender que sobre isso? Que não há necessidade de temer o futuro. Não há necessidade da gente ficar preocupado com as coisas que vão acontecer. Se esse governo está, ou se o outro está, ou se alguém que era o meu provedor está comigo, está me ajudando, não é? Está me sustentando, ou se de repente essa pessoa não está mais. Nós precisamos olhar para o Senhor. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa garantia de futuro. Então não há necessidade de temer o futuro, pois Deus ainda está no trono. O Senhor continua no trono. Reis vêm, reis se vão. O trono pode ficar vazio, humanamente falando, o trono humano, mas o trono do céu jamais fica vazio. E o nosso Deus continua regendo tudo. Ele continua no controle. O ocupante do trono na terra, lá no caso de Isaías, o rei Uzias, ele havia morrido. Mas o trono de Deus é eterno, ocupado por aquele que disse: Eu sou o Senhor e não mudo. Está lá em Malaquias 3,6.
O nosso Deus é o Senhor e Ele não muda. Ele é eterno, Sua palavra é eterna e verdadeira, Sua palavra não muda. Aquilo que Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Promessas que Ele fez de forma específica para a sua vida. Se você tem promessa, Ele vai cumprir, mas a gente precisa trilhar dentro dos caminhos dEle, na vontade dEle, para que haja legalidade para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Não adianta Deus ter lindas promessas para mim e para sua vida se a gente ficar sentado na sombra e na água fresca e não querer nem mais orar. O reino de Deus é tomado por esforço e as coisas que Deus quer fazer na nossa vida, também a gente precisa se esforçar. Então se esforce, ore. Tem orado? Ora um pouco mais, porque Deus ele tem coisa linda para manifestar na sua vida. Não desista, persevere. Os acontecimentos da terra não mudam Deus. De repente você está aí desanimado por conta das circunstâncias. Ai, eu me esforcei tanto, me estudei tanto para aquele concurso, não passei ou não fui classificado. Ai, eu vou parar. Será que é tempo de parar? Ai, esse casamento não está dando certo. Esses filhos estão me dando muito trabalho. Eu vou abandonar tudo, eu vou deserdar, eu vou largar. Será que é essa a vontade de Deus? Será que não é da vontade de Deus que você enfrente os desafios com a ajuda do Senhor? Em muitos momentos da história, Isaías enfrentou desafios e as vitórias vieram para a vida do profeta. E para o povo de Deus, também ao longo da história, foi o povo enfrentando desafios. Toda vez que o povo recuou e desobedeceu, Deus permitiu que eles passassem por aflição e fossem até mesmo levados para cativeiro. Então são coisas para a gente pensar. Confiar no Senhor, porque os acontecimentos da terra não mudam Deus. Depois que a perspectiva de Isaías mudou, ele nunca mais foi o mesmo. Então, ele mudou, ele parou de se preocupar com o governo da terra e ele passou a olhar para o governo celeste, para aquilo que Deus tinha para a vida dele, como um profeta para ser usado para o bem da nação, do povo de Deus. E a expectativa dele, a perspectiva de Isaías mudou. As nossas necessidades, elas também podem mudar de foco quando nós olhamos para Deus. Quando nós paramos de olhar tanto só para a nossa necessidade, passando de pessoas, de propriedades, de problemas, para uma visão maior que vem do Senhor. Qual tem sido a sua preocupação? Qual tem sido a sua necessidade? Qual tem sido o seu foco? De repente você está orando aí para que Deus abra uma porta e de repente Deus tem uma porta muito maior. Para que Deus ele realize os sonhos do nosso coração, os desejos do nosso coração, nós precisamos primeiro buscar estar dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Você sabe que Deus quer que nós vivamos na presença dEle, honrando e glorificando o nome dEle, mas tem gente querendo assim, ó, eu vou fazer minha oração, eu vou pedir minha bênção. Quando Deus me abençoar, eu vou servir a Ele. Não, não, não é assim. O Senhor, Ele deseja, primeiro, que nós nos entreguemos a Ele. Tem um salmo, se não me engano é o Salmo 37, um dos versículos, que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se do Senhor significa ter prazer em obedecer a Deus, ter prazer em servir ao Senhor, ter prazer em fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Não é só fazer por fazer, mas é ter prazer, é se agradar. Então, para que nós tenhamos a alegria de ter os nossos sonhos realizados, primeiro nós precisamos ter prazer em fazer para Deus. E quando nós temos prazer, nós fazemos sem questionar o Senhor. E simplesmente aguardamos com força, fé, perseverança e com alegria. Porque um dia Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Então, mude aí o seu foco de situações, de circunstâncias, de pessoas. Mude o foco dos problemas para uma visão maior que vem do Senhor, que você tenha sua visão formada no Senhor, que você tenha o seu foco em Deus e não nas circunstâncias dessa terra, porque Ele continua no trono, forte, justo, poderoso, para pelejar as nossas pelejas e nos dar a vitória. Guarda essa palavra no seu coração. O Senhor se preocupa com você, o Senhor te ama e hoje Ele te guarda em nome de Jesus. Guarda contigo essa palavra, não só com você. Compartilha. Fica na paz do Senhor. Um abraço.